Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do Bernardo Santoro, nosso ex-presidente, conselheiro superior, hoje nosso responsável direto pelas políticas públicas, pela publicação da revista Notas, trazendo mais um antigo serviço, uma antiga contribuição do Instituto Liberal ao debate público de volta. E ele publica este artigo na revista Oeste, que o IL naturalmente replica. A liberdade de expressão plena como verdade autoevidente na democracia. O Bernardo começa discutindo os conceitos de princípios e axiomas, dizendo que ambos são fundamentais para a compreensão de sistemas e ideologias, mas são diferentes. Os princípios são diretrizes fundamentais, mas que variam de acordo com os contextos culturais, sociais, os contextos políticos. Já os axiomas são considerados proposições autoevidentes, diz o texto, que são aceitas como verdadeiras sem necessidade de uma prova, porque são autojustificáveis, não precisam de comprovações por outras verdades ou outros argumentos. E ele vai defender no texto, essencialmente, que a liberdade de expressão, que está tão ameaçada e que nós, liberais, temos levantado tanto a voz para defender, a liberdade de expressão é um axioma da democracia e não apenas um princípio. Por quê? Porque ela é a partir do exercício pleno da liberdade de expressão que você consegue negar ou restringir o direito à própria liberdade de expressão. Só quem tem a liberdade como ser humano de se expressar é que pode tentar usurpar o direito de outro ser humano de se expressar livremente, numa evidente contradição. Então, na sustentação do Bernardo, a liberdade de expressão, na verdade, seria um axioma e não apenas um princípio. Muito interessante a abordagem do nosso querido Bernardo, a quem agradecemos por mais essa contribuição e todas que ele vem prestando na história do nosso Instituto. Na sequência, nós temos um texto estrangeiro do nosso historiador alemão Rainer Zitelmann. Último índice de liberdade econômica. O Brasil ocupa apenas a 124ª posição de 176 no ranking deste ano. Então, da liberdade de expressão, a gente pula para a liberdade econômica. O índice de liberdade econômica do Brasil é de 53,2, tornando a sua economia, como diz o título, a 124ª mais livre no índice de liberdade econômica de 2024, que já foi divulgado. Comparado a 2003, quando o Brasil tinha 63,4 pontos, o país perdeu 10 pontos ao longo das últimas 2 décadas. Ou seja, vivemos nesse sentido um retrocesso. O país se fechou mais. O Brasil está em 26º lugar entre 32 países na região das Américas. O índice de liberdade econômica do Brasil é inferior às médias mundial e regional. E a nossa economia continua a ser majoritariamente não livre de acordo com o índice de 2024. Ou seja, mais notícias para o povo brasileiro e para a liberdade no Brasil. Voltamos agora à liberdade de expressão com o texto do Roberto Rachevsky, A Constituição e a Liberdade de Expressão. Rachevsky vai dizer no seu artigo que a Constituição brasileira protege a liberdade de expressão em todas as suas formas, vedando apenas o anonimato. O que as empresas e indivíduos devem obedecer é a lei, que nesse caso prevê como se dará o devido processo legal se houver perversão do uso da liberdade de expressão, transformando-o em violência, com repercussões materiais quando houver injúria, calúnia ou difamação. Quem deve se sujeitar e respeitar a Constituição é o governo, do qual a Suprema Corte faz parte como um dos poderes da República. Pois o que temos visto é que exatamente a Suprema Corte é quem tem violado os termos constitucionais que deveria defender e não o faz. É esse exatamente o grande drama que o Brasil está vivendo hoje. Confronto com o autoritarismo proveniente do Poder Judiciário, que afeta de maneira mais direta e decisiva exatamente a liberdade de expressão, que é uma liberdade subjacente a todas as outras. Ainda estamos falando de judiciário e das polêmicas que o cercam no texto da coluna Judiciário em Foco, da Kátia Magalhães. Desobediência versus servilismo. O X da questão. E X aí, naturalmente, acaba sendo também uma brincadeira com o nome da rede social X, o antigo Twitter, para mim sempre vai ser Twitter, não adianta, do bilionário Elon Musk, que entrou em choque com o Alexandre de Moraes, uma tensão que virou notícia no exterior, chamou a atenção do mundo, o que dá um certo destaque nos noticiários internacionais, no conhecimento internacional,
para o problema do autoritarismo judiciário crescente no Brasil, que acaba sendo, de muitas maneiras, a meu ver, bem-vindo. Vai nos dizer a Kátia que nessa seara de regras de conformidade destacam-se o primado das cláusulas contratuais pactuadas com cada usuário ou consumidor do X, né, da rede social, e dentre elas as obrigações de preservar a privacidade dos dados dos clientes e de reportar a eles todas as informações sobre eventuais litígios ensejados por publicações na rede, até para que o autor das postagens controversas possa exercer o seu amplo direito de defesa. Por isso que o Elon Musk não quis simplesmente aceitar as exigências autoritárias que foram feitas pelo Alexandre de Moraes. É difícil imaginar, diz a Kátia, que Musk fosse cumprir bovinamente uma série de despachos aloprados, comprometendo seu renome e sua reputação no mercado global apenas para a satisfação dos desejos de um tiranete de toga. O recente imbróglio envolvendo Moraes e Musk parece confirmar a tese defendida por nós liberais sobre os elos estreitos e necessários entre liberdades econômicas e políticas. Nesse caso específico, Musk, na defesa de um ambiente livre em seu negócio, ativo e indispensável à maximização de lucros no setor de comunicações digitais, acaba de se tornar o agente mais autêntico e eficaz na denúncia dos desmandos judiciais e na luta pela liberdade de seus clientes. Mais um caso ilustrativo do perigo representado por atores privados competitivos para regimes totalitários e dos expedientes sórdidos adotados por figurões estatais para o cerceamento das interações entre indivíduos e para a asfixia de empreendimentos inovadores que primem pela garantia das liberdades de seus usuários. Toda a verve, toda a coragem, toda a qualidade que você pode esperar da Kátia na coluna Judiciário em Foco. Uma pausa nos problemas brasileiros para uma homenagem a uma britânica de João Luiz Mauad, A Sabedoria de Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher, baronesa Thatcher de Kesteven, foi uma das políticas mais influentes do seu tempo. Ela nasceu no Reino Unido em 13 de outubro de 1925 e morreu no dia 8 de abril de 2013. Todos nós devemos conhecê-la, uma personalidade fortíssima, combativa, uma grande liderança premier britânica do Partido Conservador, que se afeiçoava bastante às teses de Hayek, defendia a economia de mercado, a privatização, e exerceu por isso grande influência no mundo na representatividade dessas teses que nós hoje também defendemos. Voltando ao problema do judiciário, nós temos um texto bastante técnico do Leonardo Correia na área do direito, 2 pesos e 2 medidas. Ele vai citar o caso de José Roberto Batóquio sustentando uma defesa do Lula perante o Supremo Tribunal Federal, criticando o comportamento de ignorar garantias constitucionais. E aí ele diz que a verve da tribuna foi inflamada, como aliás ela deve ser, e o doutor Batóquio nitidamente colocou o STF em julgamento pelos seus atos, que de acordo com a sustentação tinham algum quê de autoritários na época. Lembro-me de que houve uma pequena argumentação na qual Batóquio citou o fato de o ministro Barroso ter defendido uma tese contrária enquanto advogado. Em todo caso, o importante foi que todos os ministros elogiaram e teceram loas à sua sustentação. Tudo isso aconteceu em 2018. Muito bem, no ano seguinte foi criado o inquérito do fim do mundo, que até hoje está em vigor. Agora vamos avançar no tempo para 2024. Recentemente, Elon Musk, é o assunto novamente, teceu críticas à condução desse inquérito. Pode-se admoestar tudo a pessoa de Musk, a forma das críticas e o comportamento agressivo do empresário. Critique-se o que se queira, né? Até critique-se se você quiser o estrangeiro estar falando sobre as instituições brasileiras. O questionamento é válido. Mas pelo que se noticiou na mídia no dia 9 de abril, representado pelo escritório Pinheiro Neto, o X Brasil, a rede social do Elon Musk, pediu que as intimações para cumprimento de ordens judiciais fossem feitas diretamente à X Corporation. Em uma explicação simples, a mensagem é a seguinte: o acionista majoritário nos Estados Unidos, por meio da pessoa jurídica brasileira, disse: eu estou assumindo a bronca, cobrem de mim diretamente, em outras palavras, né? Deixem os empregados de fora. É uma atitude nobre, diz o Leonardo, e eu concordo. Qualquer um, em uma situação como essa, preferiria ficar com a proteção da pessoa jurídica brasileira. Ela seria uma barreira a mais. Inclusive, é justamente em razão de situações como essa que o artigo 5º do Código Civil trata da desconsideração da personalidade jurídica. Talvez tenha faltado a X Corporations entrar efetivamente nos autos do inquérito do fim do mundo, de modo a afastar qualquer dúvida quanto ao comportamento ético, digno e moral de tirar os funcionários da zona de conflito. Eles definitivamente não decidem o que Musk posta ou decide em relação ao X, e por essa razão não devem sofrer as consequências.
como se ameaça. O ministro Alexandre de Moraes poderia ter respondido, então, pedindo que a X se apresentasse nos autos, informando o endereço eletrônico para citações e abrindo mão de uma rogatória. Isso seria dentro da normalidade. Mas a resposta foi extremamente agressiva, com ameaça a condenar em litigância de má-fé a X Corporation do Elon Musk. Nesse particular, litigância de má-fé parece inadequado se não há litígio. O inquérito não é processo litigioso, é meio de investigação sem pretensão civil ou penal firmada. Não há lide e não há litígio, portanto é difícil falar em litigância que dirá de má-fé. A informação ou solicitação serão apenas oportunos ou não. Então ele faz uma crítica aí do ponto de vista jurídico ao comportamento do Alexandre de Moraes. E esse ainda é o tema do artigo na liderança do IL Flash de hoje, de autoria do Gabriel Wilhelms. Twitter Files escancara o autoritarismo. A ditadura da toga tem que acabar. O Twitter Files, né, foi uma denúncia de documentos mostrando que uma denúncia de que jornalistas, o Elon Musk, após comprar o Twitter, agora X, repassou informações a jornalistas sobre remoções de conteúdos por motivações políticas durante a antiga gestão da empresa. E aí, no caso do Brasil, o jornalista Michael Schellenberger, que esteve no Brasil recentemente, deu o nome de Twitter Files Brasil aos casos relativos ao Brasil. E ele afirma categoricamente que o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão, liderado pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. E o material divulgado demonstra que Moraes e TSE exigiram ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários que usavam hashtags de que ele não gostava. Exigiram acesso aos dados internos do Twitter em violação à política do Twitter. Procuraram censurar unilateralmente postagens no Twitter de integrantes do Congresso Brasileiro e também usar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter como arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Ninguém precisa dizer o quanto isso é grave. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.